Oiê, meu nome é Nara Viton, sou o ator transformista há 15 aninhos, 15 anos que eu faço essa arte, né? E eu que comecei como um bailarino e tive o prazer imenso e a vontade de querer ser o protagonista do rolê todo, então fui lá e comecei a me montar e a fazer show. É, ali no dia a dia, eu sou o educador social Jorge Lima e que pega todas as vivências da rotina e tende a colocar tudo no trabalho que é à noite, às vezes também durante o dia, porque a Nara também às vezes sai durante o dia. Isso tudo meio que se torna bagagem para eu estar levando entretenimento nesses 15 anos de montagem. E é isso, tô aqui com Misaira Alonso, Rayana Rayovac e Camille Laker nesse bate-papo incrível, nesse espetáculo incrível que eu atiraste uma pedra. Bora, meninas! Quero saber o que é que vocês têm e a curiosidade de saber. Eu queria começar, aproveitando esse mote que você falou sobre a sua dedicação, de pontuar o quanto a Nara é minuciosa, assim, tão minuciosa que ela é a única pessoa que está montada nesse exato momento na gravação desse podcast. Nós estamos sem maquiagem, a Nara veio montada pra sentir o personagem. Mas eu Ela tá queria minuciosa que chegar, não leu, né? né? Ela tá Pra minuciosa que chegar. não leu, que é uma vez. é a única transformista. Então visualizem nós quatro sentadas aqui. A Nara é a única que está toda montada de peruca, brinco e tal. Mas é E porque aí, nós vamos fazer aquele espetáculo, Os Divos, Os Divos e a e a Diva. Diva. Ai, não. E aí, não queria falar sobre. Minha pergunta não é sobre começo de carreira, não é sobre nada disso. É como você lida psicologicamente até. Eu que conheço e sei da sua preocupação com com o seu trabalho, assim, com a finalização do seu trabalho, com a sua pesquisa. Porque nós que conhecemos o seu trabalho, a gente sempre vê que é tudo milimetricamente pensado e feito e elaborado, desde a coreografia, porque você vem desse local, né, de bailarino antes da Nara existir. A Nara aconteceu por conta do Jorge Bailarino, que foi ali conquistando espaço na boate, dançando para outras drags transformistas e de repente você se viu estreando, né? E aí eu queria que você falasse sobre esse seu processo, assim, de elaboração, de criação, até chegar aqui hoje montada, por exemplo. Menina, é difícil, né? Eu acho que isso realmente, como você falou, diz mais sobre o Jorge, né? A pessoa do Jorge, de sempre tentar fazer o melhor, enfim. Eu sou assim nas 24 horas antes da Na vida, na né? vida, é. E isso é como eu falei, leva, né? É uma vivência do Jorge que leva para a arte, né? E que eu trouxe para minha arte. Mas é muito difícil, Rayana, porque eu me cobro bastante. Eu acho que eu costumo falar que eu sou o meu próprio sabotador do meu trabalho, né? E às vezes nem acerto, porque às vezes você se cobrando tanto, você peca, você erra, entendeu? Mas eu tento ao máximo impactar pessoas assim como várias antes de mim me impactaram, né? E eram aquelas artistas que eu amava uma dublagem perfeita, amava um figurino perfeito, amava uma coreografia perfeita. Então são elementos esses que estão na minha arte hoje em dia, né, nesses 15 anos, e que são assim que eu tento, né? Porque nem sempre sai tudo perfeito. Às vezes é um figurino que não tá legal, às vezes é uma coreografia que tá fora do tempo. A dublagem, eu sou mais cri-cri com a dublagem, eu tento, né? Mas até a dublagem às vezes não é. Então, quer dizer, é uma cobrança que vem do Jorge, né? Isso é uma vivência que o Jorge leva pra Nara e que às vezes é muito bom, porque coloca o seu trabalho no nível lá em cima e tal. É muito bom você ser reconhecido por isso. Mas às vezes também não é muito legal, porque ele te limita, certo? Ponto, porque a nossa arte, Permissível. ela é séria, mas ela tem que ser também prazerosa e leve. E às vezes todas essas coisas não deixam a arte leve, e, enfim, mas é isso, é uma vivência do Jorge que eu acabo levando pra Nara. Legal. Ó, tu participou a primeira vez no Atiraste uma Pedra, na nossa edição em comemoração a
3 anos de peça em cartaz. Você fez uma participação especial. Como o Atiraste uma Pedra chegou a você? Assim, como você já conhecia a peça? E como foi o convite, assim, com o que você sentiu? Eu fui impactado pela peça, a cidade toda tava com sede, com fome de arte drag depois que a Divine acabou. Então a peça veio logo após, né? E a peça trazendo esse recorte que é o recorte do final de uma boate. Ou seja, a gente já remetia logo à Divine, todas as memórias afetivas, tudo na peça era uma memória afetiva pra mim, porque eu vivenciei tudo aquilo que estava sendo contado. Então, quer dizer, eu me vi em vários momentos na peça, entendeu? Então, só te cortando, tu assistiu a peça antes, tu foi como público? Sim, eu fui como público, fui como admirador da peça até como eu sou hoje, né? Enfim, então, quer dizer, eu me vi em muitas coisas na peça, sabe? Em dublagens emocionantes que na peça existiam, nas danças que as meninas faziam, que vocês faziam. As histórias, né? Nas histórias. Então, quer dizer, eu tava na peça sem estar em cena, entendeu? Então, quando o convite veio, eu disse assim, é a minha hora de estar em cena. E foi muito massa. Mesmo que tenha sido como uma participação, mas eu agarrei aquela participação porque eu queria estar no elenco, entendeu? Então, quer dizer, e o Fábio me deixou muito leve e livre para escolher a música que eu queria pro meu solo. Então, eu fiz em Da Estelinhu, que era uma música que eu já dominava, era uma música carregada de emoção, que eu já dominava aquilo dali. Então, e foi muito massa porque foi numa época de pandemia, que não tinha público, era algo gravado, e ver a minha interpretação tocando, as pessoas que estavam ali, e as pessoas aplaudindo, não podiam nem fazer som, e as pessoas... Enfim, e foi muito lindo. Então, quer dizer, foi muito mágico essa experiência. Fora que teve também uma outra música que eu era sonho em fazer, que era Tango do Presídio, porque eu vi as meninas na Divine fazendo e era um número maravilhoso, bem coreografado. E eu tive a oportunidade de fazer, foi o primeiro número que foi gravado, inclusive. Eu tava com todo o gás de fazer aquela participação e foi muito massa. E eu, inclusive, Rayana, eu fiz nesse dia a sua parte de Tango do Presídio, né? Que rolava na fita e tal, uma coisa mais espanhola e tal, uma coisa assim. Foi muito massa. E lembro de um episódio, um escândalo, que até hoje me persegue. O lance da sobrancelha. Na Eu época... ia falar agora. Eu tava lembrando, Eu ia falar, gente. cara. Antes Vai, de falar arrasa. isso, deixa eu só te perguntar, que aí tem a ver com o que você tá falando. Eu já tinha saído da formação, né? Foi a sua primeira experiência no teatro? Não foi a minha primeira experiência no teatro. Eu já tinha feito alguns trabalhos com a Naara. Mas nada não como foi um espetáculo nada assim. foi tão relevante quanto o Atiraste. Nada foi tão relevante quanto o Atiraste. Até financeiramente, tá? Nada foi. Na verdade, esse foi uma gravação, né? Porque a gente tava em pandemia. Foi na pandemia. Então a Isso, gente fez mais em isso. formato mesmo pro YouTube, assim. Isso, eu ainda tava tentando conseguir a minha entrada no elenco. Eu ainda era convidado, viu, Rayana? Vai, Misael. Foi, não, mas aí, menina, o Fábio marcou de manhã, a gente chegou lá 7 horas da manhã. Quando a gente chegou 7 horas, rolou uma reuniãozinha, a Nara já sentou pra fazer a sobrancelha dela. Começou pela sobrancelha. 7 horas da manhã. Aí, quando foi meio-dia, o Fábio, gente, vamos passar. A Nara ainda tava terminando a sobrancelha direita, que vai pra barra esquerda. Bicha, nós à beira de gravar. Eu falo, vamos terminar. Ela, peraí, mulher, tô na sobrancelha. Diabo de sobrancelha difícil, mulher. Gente, isso até hoje é motivo de chachação, tá? Naquela época eu tava começando a me maquiar, então eu demorava horrores pra me maquiar, mas isso foi hilário. Eu lembro que... Não, foi hilário. Mas eu tenho muitas memórias desse dia, né? A gente tava muito mexido, porque a gente tava saindo de uma pandemia, as coisas voltando, a arte voltando. E foi maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta. Hoje já se monta mais rápido. Já Sim, consegue- uma hora graças da a Deus, certo, já que tá terminou, montada uma aqui hora da hoje, certo. né? Ela terminou, fez a sobrancelha de manhã terminar agora, porque ela tá chegando aqui na porta. Não, mas eu vou fazer uma coisa, vou fazer uma pergunta pra você, mas eu quero dizer uma coisa antes. Tinha uma outra coisa que tava mexida na época também, não é nem brincadeira, é sério mesmo agora. Que a Camille tinha ficado muito doente, eu tava bem preocupado com a Camille. Foi nessa época que a senhora já tinha voltado, que a senhora tinha chegado a se internar. Que a senhora ficou doente, tudo pegou Covid. Ai, gente, eu nem me lembro E desse eu, momento. Pois eu me lembro, porque eu fiquei muito atarentada. Então eu tava muito feliz, porque eu tava com a senhora e tudo ali de novo.
Porque, enfim, as pessoas mais próximas da Camille, a gente ficou todo mundo junto e muito preocupado com ela. E aquele momento também tinha um significado pra mim, porque eu tava de novo com a minha amiga ali, pra gente fazer um trabalho juntos. Enfim, pra mim foi muito importante. E Oxe, meu Deus do I céu. love essa I love you. que chata. Ai, doida, né? Mas a Nara, ela, depois disso, né, ela foi chamada pro elenco. Ela foi convidada pra poder participar das viagens que a gente fez, né? No caso, eu não pude viajar em 2 das viagens, eu acho que foi 3. Mas a Nara estava lá. E aí, como foi essas viagens? Como foram? Gente, que turnê maravilhosa, viu? Foi um momento incrível. Como eu falei, né? Eu já tinha me apresentado como Nara no teatro, mas nada tinha sido tão relevante quanto aquele convite. E a viagem tá em cartaz no teatro, visitando os interiores de Fortaleza, conhecendo teatros antiguíssimos. A gente foi para um teatro, não lembro a cidade, que foi um dos primeiros teatros, né? Qual teatro? Qual? Foi o primeiro teatro do Brasil. Foi do Brasil? Não, do Nordeste. Do Ceará. Primeiro teatro do Ceará. Nossa, a energia que tinha todo aquele tablado, aquele piso, todas aquelas coxias. Gente, foi maravilhoso. O contato com o público local, todas as intervenções que a gente teve. Eu já ia perguntar isso assim, só o teatro ou os moradores? Os nativos. Não, os nativos eu das nem cidades? eu nem vou pra esse local ainda, mas existiu sim. Mas é porque a gente teve, antes do espetáculo, Rayana, a gente teve um panfletaço que foi maravilhoso. Calma, a história começa assim. Ai, Ficou meu nervosa, Camille. Marcaram 7 horas da noite, né, a apresentação da gente. Aí chegamos lá cedo, passamos o espetáculo, as convidadas, né, de cada município que a gente visitou, atrações maravilhosas. E começou assim, a gente ia ser 7 horas da noite. Beleza, passamos o ensaio, fomos pro se arrumar. E quando deu por volta ali de umas 10 para as 7, que a gente olhou, não tinha ninguém no teatro. Ninguém. Eu disse, pronto, um fracasso. Um fracasso. E ficamos, ó, no meio da recepção lá, esperando o povo chegar. Aí chegou o rapaz que tinha lá, era um secretário, ele... Vocês estão o quê? Preocupados? Calma, gente, é porque aqui é assim mesmo. O povo demora um pouquinho, mas 7h30 eles todos Meninos, chegam. são atrasadinhos mesmo. A gente Tu não contava lembra? com isso. Aí eu lembro que ficou eu na porta lá, toda menininha. E aí vem a Flávia Fontinelli surgindo, toda colorida, uma roupa, né, da cor do arco-íris. E uma criança tava assim, do meu lado. Me achou mulher, né? Que achou a cara da mãe dela. Aí eu olhei pra Flávia, ela congelou a criança. Ela, nossa... Uma boneca! Com a Flávia. A boneca. Flávia toda de peruquinha rosa. Bonecão, né? E aí o nosso diretor teve uma ideia pra poder instigar a população. Levou a gente pra praça que tinha em frente ao teatro pra gente fazer os convites, né? Convidar as pessoas pessoalmente. Gente, foi uma sensação. O arrastão de boyzinho atrás da gente. Delícia. E a Nara era mais jogada. Eu não, né? Sou uma mulher casada, tava finíssima. Gente, mas eu tava ali muito... Vocês não acreditam em Eu mim? tava- A Nara se debruçou. hein? Não, eu tava ali muito profissional. Eu estava realmente tentando captar público, entendeu? Fazer a plateia da gente. Foi maravilhoso. Mas é incrível também dessas viagens, fora essas experiências, porque em toda a cidade teve experiências maravilhosas. Foi aí que eu fiz eu fiz uma música que eu acho que foi assim com vocês, cada uma aqui. Teve uma música que marcou, né? Teve uma música que marcou em cada temporada sua, que você marcou você fazendo. E teve uma música que o Fábio também deixou muito à vontade de eu escolher o meu solo, assim, que eu poderia levar, né? E, cara, foi muito massa, porque em cada cidade que a gente fez, 5 cidades, em cada cidade que a gente foi, a recepção do público, eu acho que com a minha música, né, com o meu solo, primeiro que era uma música popular, de uma cantora popular, com a interpretação de um intérprete muito popular, né? Era uma música da Marília Mendonça, com o Rick Valley interpretando. Cara, e é incrível como a plateia se sentia tocada, né? E isso me impactou bastante. Até hoje eu faço muito, e toda vez que eu faço, eu lembro das vivências do Atirache, né?
E fora o pós, fora o antes, que eu acho que são experiências, Rayana, que essas experiências que ficam, né? Porque tem todas as emoções que é estar em cima do palco, mas também o fora, o nosso contato, eu e você, Camille, o nosso bastidor, a Flávia, todas as questões da Surtando. Flávia. Gente, foi aí que eu entendi que eu não entendi. A Flávia mudava de humor a cada 5 minutos. De 8 a 80, e eu não viu? Do entendia nada. isso. Mas, cara, eu sou muito agradecido, né? E hoje em dia eu fico assim, chateado comigo, porque hoje em dia a agenda tá bem conturbada e o Fábio me chamou em alguns momentos e eu não pude estar. Mas, cara, fez foi muito significativo na vida, na minha arte, nesses 15 anos, participar do espetáculo. Menino, esse episódio foi curtinho, mas eu acho que foi intenso, como eu sou, né? Como a Nara é. E eu quero agradecer a vocês, meninas. É muito bom sempre estar com vocês, Camille, Misaira, Rayana. E agradecer principalmente a todos que acompanharam o episódio até aqui. Essas histórias maravilhosas que é da Tiraste uma Pedra. Esse projeto que é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos da lei do maravilhoso Paulo Gustavo. Fiquem até o próximo episódio. Beijos! Vamos comemorar os 8 anos, né? Que venham mais apresentações. Beijo, menina! Me chama! Yeah.